Pode ser, Ramon. Esperando esse povo, os irmãos latinos. No Facebook já começou a transmissão lá, não? No, estoy haciendo el enlace apenas. Uhum. Só quando começa a gravar, é isso? Mas já está gravando, né? Sí, Ramon, não está tendo Dime. nenhum problema para as no, pessoas? ya estamos. Estoy haciendo el enlace nada más a Facebook. Ninguém está pedindo para entrar? Não tem nenhuma... Está en directo. Ya en 5 segundos. Ya estamos ahorita, ¿eh? Adelante, por favor. Bueno, vamos começar. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Bem-vindos a mais uma charla do evento Viernes de Charla com Proterra, onde estaremos hoje dialogando em torno da produção da arquitetura e construção com terra no Brasil, através das possibilidades, das perspectivas de atuação no mercado brasileiro, entendendo que essa dimensão abrange as atividades de realização de projeto, realização de obras, de formação, de divulgação, sensibilização, entre outras atividades. Assim, estaremos recebendo 3 convidados, todos membros da Rede Terra Brasil, que provocarão, a partir de suas falas e de suas experiências, diferentes reflexões e debates em torno de como vem ocorrendo a atuação dos profissionais da produção da arquitetura e da construção com terra no Brasil. Eu estou falando mais lentamente para facilitar a compreensão das companheiras e companheiros da nossa Latinoamérica de idioma espanhol, que estarão nos acompanhando também nessa transmissão de hoje. Essa charla de hoje, ela é casada com uma segunda charla que ocorrerá na primeira sexta-feira do próximo mês, dia 3 de dezembro, onde estaremos novamente aqui no Brasil, dialogando em torno da produção da arquitetura e construção com terra, através das possibilidades e perspectivas de atuação junto a comunidades rurais ou de periferia urbana, e desse trabalho social em torno da assessoria técnica, da produção da habitação popular, dos territórios tradicionais, entre outros. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Tiago Lopes Ferreira, sou arquiteto, estudei arquitetura de terra no laboratório Craterre na França, sou pesquisador do grupo ABIS de pesquisa da Universidade de São Paulo e hoje realizo uma investigação de pós-doutorado. Sou membro da rede Proterra e da rede Terra Brasil e hoje estarei aqui atuando
na mediação dessa charla. A ideia é que cada um dos nossos 3 convidados realizem uma apresentação com cerca de 15 minutos, que será sucedida pelo debate aberto, tanto pelo chat aqui do Zoom, quanto pela página do Ibomex no Facebook. Eu ressalto que esse evento é organizado pela rede ibero-americana ProTerra, em parceria com a rede Terra Brasil, e que nossos convidados nas 2 charlas são membros da rede Terra Brasil. Assim, no dia de hoje, recebemos conosco Jaqueline Leite Ribeiro do Vale, Flávio Pereira Dias Duarte e Márcio Holanda Cavalcante. Eu gostaria, então, de apresentar a Jaqueline e chamá-la para iniciar nossa charla. A Jaqueline Ribeiro do Vale, ela é arquiteta urbanista, doutora em mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em sistemas tecnológicos e sustentabilidade aplicados ao ambiente construído, tendo o Adobe como objeto de pesquisa. Ela é professora adjunta no Centro Universitário Newton Paiva, onde elabora cursos de extensão e iniciação científica em torno do uso da terra para os alunos de graduação. Em paralelo, ela também elabora projetos de arquitetura residenciais e comerciais, e atualmente ela é a coordenadora da Rede Terra Brasil. Jaque, é um prazer recebê-la e passar-lhe a palavra, por gentileza. Obrigada, Thiago, pela apresentação. Agradeço imensamente a oportunidade e o convite de estar aqui hoje nessas charlas tão importantes para a arquitetura e construção com terra, né, no Brasil, na Latinoamérica e no mundo. É uma grande honra estar aqui junto com os companheiros Flávio e Márcio Holanda, e você como o mediador. Gostaria de agradecer também ao Ramon pela organização do evento, e à Rede ProTerra também pelo convite da Rede Terra Brasil fazer parte, poder apresentar um pouco da nossa experiência com arquitetura e construção com terra. Vou compartilhar aqui minha tela. Também vou tentar falar um pouco mais devagar, para que vocês possam entender. Qualquer coisa também no final, nas perguntas, se quiser pedir para eu repetir alguma coisa, né, caso não tenham entendido o português. Primeiro, eu gostaria só de falar um pouquinho das minhas experiências, né, já que hoje a gente está falando um pouco aí do mercado e das atuações no Brasil. Eu formei em arquitetura em 2006 e durante a minha graduação eu não tive esse contato com a terra, como vários cursos de graduação de arquitetura aqui no Brasil, a gente muitas vezes não tem essa oportunidade de ter o contato com a arquitetura de terra. E meu primeiro contato com a arquitetura de terra veio com a participação no Grupo ABS, que eu tive a oportunidade de ficar 1 ano trabalhando no Grupo ABS, onde o Thiago hoje também faz parte. No Grupo ABS, a gente fazia assessoria técnica em um assentamento rural do Movimento Sem Terra, e lá eu tive a oportunidade pela primeira vez em ter esse contato, e logo de cara eu tive a oportunidade de ver um lado não muito bonito, mas é um lado real no Brasil, da dificuldade de aplicação desse tipo de material em habitação social, o que será um pouco mais discutido no próximo evento, mas eu tive esse contato inicial, vi a dificuldade, muitas vezes preconceito que existem, mas nesse primeiro contato eu tive uma experiência enorme e aprendi muito durante esse período que eu tive no ABS. Depois eu entrei numa especialização e comecei e tive a oportunidade de entrar em contato com um outro lado, vamos dizer, que é um lado de resgate de uma arquitetura mais tradicional. Eu moro em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, e em Minas Gerais a gente tem muitas cidades históricas do período colonial, e onde que essas cidades históricas no Brasil foram construídas com técnicas, né, técnicas de construção com terra, algumas técnicas mistas, e
eu tive contato com uma cidade onde tem esse resgate e construções atuais, com a arquitetura de terra que fica ao lado de Tiradentes, que é uma cidade muito conhecida historicamente, e eu ingressei assim numa vida acadêmica. Eu fiz especialização e o mestrado pesquisando essa comunidade. Atualmente, nessa comunidade, a gente tem atualmente 2, mas na época do meu mestrado eram 3 produtores de adobe, e nos últimos 15 anos, 20 anos, o adobe tem sido resgatado e torna um estudo de caso muito interessante no Brasil. Depois eu tive a oportunidade de começar a lecionar em uma instituição particular, onde eu leciono na graduação de arquitetura e urbanismo, e com isso também eu comecei a ter contato com disciplinas, iniciação científicas e projetos de extensão. Eu me ingressei no mestrado e defendi minha tese de doutorado no final do ano passado, onde eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouco mais na parte de seleção de solo para a produção de adobe, utilizando uma pesquisa mais profunda sobre solos tropicais, e continuei minha pesquisa também em comunidades onde já existiram ou existe ainda essa técnica, sempre vinculada aí uma parte com o resgate e a tradição que vem lá da arquitetura colonial. Há 8 anos eu leciono no curso de arquitetura, e nesses 8 anos eu tive a oportunidade de lecionar disciplinas onde eu tenho a chance de apresentar arquitetura de terra para graduação, e eu sinto que esse contato, nesse momento inicial da graduação, é muito importante, não só para conhecimento, né, e que muitas vezes a gente não tem no curso de graduação, mas também de ver novas possibilidades e aplicação em trabalhos de graduação, que acaba também ingressando e tendo um pouco maior de interesse sobre o assunto. Eu atualmente sou coordenadora da Rede Terra Brasil, eu estou no meu 2º mandato, na verdade, eu fiquei 2 anos, minha gestão terminou, e eu estou agora entrando na minha 2ª gestão, e que tem sido uma grande experiência e uma grande honra ser a coordenadora da rede, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Bom, e aí algumas fotos, né, começando da parte superior esquerda, quando eu participei do ABS, o grupo ABS, onde eu tive esse contato com a arquitetura de terra no assentamento rural, a gente teve várias dificuldades e preconceitos, coisas que eu não vou entrar muito nesse assunto agora, mas foi uma porta de entrada para mim no assunto. Me apaixonei com a arquitetura de terra aí em 2007, e depois toda a minha trajetória, tanto de especialização, mestrado, doutorado, a minha experiência como professora, podendo lecionar, né, a arquitetura de terra, acaba sendo um mercado, e muitos dos membros da Rede Terra Brasil também têm vamos dizer, esse viés acadêmico de pesquisa e como professora, que eu acho que é importante, né, essa formação dos arquitetos e engenheiros também. Já tive possibilidade de orientar trabalhos na engenharia, e iniciações científicas. Eu acho que esse primeiro contato, isso abre muita porta ali e acaba trazendo muita gente aí depois profissionalmente para essa área. Falando um pouquinho sobre a Rede Terra Brasil, para quem não conhece, ela foi fundada em 2007. Ela é uma organização nacional composta por profissionais, estudantes, construtores, bioconstrutores, né, não só profissionais estudantes, mas qualquer interessado sobre o tema, que já tenha algum contato, e congregando instituições, entidades de classe, toda a sociedade envolvida no tema arquitetura e construção com terra. Hoje eu sou atual coordenadora, e a gente tem como conselho consultivo o Marco Antônio Penido, de Resende, a Rosana Paris e a Sumara Lisboa. Aqui eu trago no mapa
um pouco de onde estão os membros, né, atualmente da rede. A rede hoje ela é composta por 76 membros e distribuído na maior parte dos estados do Brasil. A gente pode ver que aqui, quanto mais escuro, né, essa cor roxa, maior quantidade de membros que a gente tem. Então, o estado de São Paulo, aqui a gente tem uma quantidade maior de membros, depois Minas Gerais, Santa Catarina. Então, a região centro-sul aqui a gente tem muitos membros, mas a gente tem muitos membros na região nordeste. Da região norte do Brasil, a gente ainda não temos muitos representantes, espero que isso aumente, né, com o tempo e esse contato com a região norte no Brasil, mas sul, sudeste, nordeste, aqui a gente tem um membro de Rondônia, e isso caracteriza também um pouco, talvez, né, fazendo uma análise aí, de onde estão localizadas a maior parte das construções com terra no Brasil. Então, a rede ela é formada, maior parte dos profissionais em arquitetura, sendo 70%, mas contamos também com profissionais da engenharia, graduandos, entre outros, temos bioconstrutores também, permacultores e outras áreas aí de atuação. Cerca de 40% desenvolve atividade em ensino universitário, 10% alguma atividade de estudo, sendo graduação ou pós-graduação, e 50% em atividades de projeto, construção e capacitação. A gente tem, né, como uma atividade, talvez uma das mais importantes, né, da Rede Terra Brasil, que é o Congresso de Arquitetura e Construção com Terra, no Brasil, que é o Terra Brasil. A gente está indo para o nosso 8º evento, congresso que vai acontecer no ano que vem, em fevereiro de 2022, pela primeira vez na região sul, que vai acontecer em Florianópolis, e é sempre um grande momento e muito esperado por todos que fazem parte da rede, ou não, mas que têm o contato também, membros de outras redes e outros países também que sempre vêm participar. É um momento que a gente tem aí de contato, para a gente se encontrar, para a gente trocar experiência. A gente sempre tem alguns dias de oficina, e depois a parte de apresentação científica, e infelizmente, né, no último evento a gente teve que adiar por conta da pandemia, mas ano que vem, com uma capacidade mais reduzida, a gente está marcado para acontecer em fevereiro, o 8º Terra Brasil. Algumas conquistas que a gente teve também, muito importante para a arquitetura e construção com terra no Brasil, foi a aprovação em 2020 da norma técnica de Adobe, que foi coordenada pelo professor Obed, e agora a gente está em desenvolvimento desde agosto do ano passado para desenvolvimento e aprovação da norma técnica de taipa de pilão, que também será uma grande conquista para a arquitetura e construção com terra no Brasil. Eu gostaria de compartilhar também, e deixa eu mudar aqui, e mostrar um pouquinho, para quem ainda não conhece, não teve a oportunidade de entrar, é o nosso site, o site da Rede Terra Brasil, que a gente está muito orgulhoso dele. Aqui a gente tem um pouquinho mais sobre a nossa história. Quem tiver interesse em ser membro da rede, inclusive a gente tem membros que não são do Brasil, que são de outros países. A gente tem um membro que é da Austrália e um membro que é dos Estados Unidos, e novos membros de outros países que têm trocado mensagem com interesse de participar, então são abertos membros de outros países. Aqui a gente tem um pouco das novidades. Para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o congresso que vai acontecer no ano que vem, a gente tem uma sessão aqui dentro do nosso site explicando um pouco mais sobre o evento e sobre a sua programação. A gente tem uma parte que é muito importante, eu sinto, para apoio a todos os construtores, estudantes, profissionais
qualquer pessoa que tem interesse sobre o assunto, que tem as publicações aqui. Hoje a gente tem uma comissão editorial para publicações no site, onde essa comissão faz uma pré-seleção de todos os materiais que vão ser publicados na rede. Então, a gente tem aqui tanto as publicações da Rede Terra Brasil, que são os anais de todos os nossos eventos, a gente tem as publicações do Proterra, que é uma parceira, né, uma parceira da rede, que também a gente consegue acessar aqui algumas publicações, e a gente tem outras publicações separadas por tema e recomendações de leitura. Então, tem muito material interessante para quem quiser pesquisar um pouco mais sobre o tema. A gente tem uma parceria também que eu gostaria de mostrar aqui, que é o Fotografando a Terra, e uma parceria da Rede Terra Brasil com o Mapa da Terra. Esse Mapa da Terra, ele é uma possibilidade, né? Ele possibilita uma cartografia colaborativa de experiências com materiais naturais em terra, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Então, a gente consegue ver aqui várias construções no Brasil, a gente consegue um pouco linkar com aquele mapa que eu mostrei de onde estão localizados os membros, né? Então, região Nordeste e Centro-Sul, que tem a maior parte. Qualquer pessoa pode cadastrar aqui, então você clicando aqui, você consegue acessar e ver um pouco mais sobre aquela construção, que é uma coisa muito interessante. A gente tem incentivado os membros da rede a fazer esse preenchimento aqui. E, por último, queria falar um pouquinho sobre o nosso canal no YouTube, que é a Rede Terra Brasil, onde a gente tem feito, a gente já está no 13º um evento chamado Terra em Debate, que parece um pouco aqui com o Charles, feito pelo Proterra, onde a gente convida membros. Esse evento foi coordenado pela Sumara Lisboa, e com vários temas e convidados diferentes sobre temas sobre arquitetura e construção com terra no Brasil, que também está disponível no nosso canal. Então, quem tiver interesse também pode acessar e assistir todos esses eventos de Terra em Debate. Eu acho que é isso. Desculpa se eu passei o tempo, acabei não contando aqui, mas queria novamente agradecer a oportunidade de apresentar aqui, estar presente nesse evento. Deixo aqui, então, o nosso site, redterrabrasil.net.br, aqui as nossas redes sociais. Dentro do site tem o nosso e-mail de contato, esse é meu e-mail pessoal, e é isso, obrigada. Obrigado, Jaque, pela tua fala e apresentação. É muito importante esse registro, né, que consolida a nossa memória também, né, do conjunto de dados que você apresenta, retratando como estão hoje, né, se organizando e trabalhando um representativo grupo de profissionais e estudantes, né, em torno da arquitetura e construção com terra em nosso país. Muito legal. Muito obrigado. Vamos dar seguimento, então, na nossa charla. Eu gostaria de chamar e passar a palavra ao Flávio Pereira Dias Duarte. O Flávio, ele é arquiteto e urbanista, escritor e terapeuta, fundador e diretor executivo da Biohabitat, trabalha com elaboração de projetos, obras de baixo impacto e cursos de capacitação de mão de obra para execução de construções com terra. Ele é autor de mais de 6.000 metros quadrados de projetos para construção com terra e de baixo impacto. É um dos pioneiros no Brasil do uso da terra ensacada e atua também com salubridade e conforto dos ambientes construídos, com mitigação de contaminantes, poluição eletromagnética e outros fatores de saúde ambiental. Caro Flávio, a palavra está com você, por gentileza. Boa tarde. Quero agradecer demais aí o convite do Tiago, fez essa ponte maravilhosa entre um profissional que eu admiro muito, que é o Ramon, e também a Rede Proterra, que eu nunca consegui me aproximar internacionalmente. Então, para mim está sendo uma honra. Acho que esse meio online vem proporcionar a gente, num momento não tão
positivo mundialmente, mas que possibilita isso. Que há uns 3 anos atrás era loucura fazer encontros e palestras internacionais como essa. Estou muito honrado também de estar aqui com o Márcio, que eu admiro muito, um profissional que eu acho que leva a seriedade aí para o mercado brasileiro, e falar depois da nossa coordenadora da rede, Jaqueline. Estudei com a Jaqueline e fico também muito honrado. Então, mais uma vez, agradeço a organização do Ramon, do Ibomex e também do Proterra, e mais uma vez, Thiago, valeu demais. Sempre lembre de mim, que eu gosto muito de estar aqui com vocês. Vou começar a minha apresentação. Aqui, Sim, essa é a minha residência, essa é a fachada da minha casa, feita de terra ensacada também, mas ela comecei ela fazendo de adobe, porque é o que eu conhecia quando eu fiz a minha casa. Ela tem 10 anos de idade, essa parte de hiperadobe deve ter uns 8 anos e meio, essa parte da terra ensacada, e eu comecei como um entusiasta no 2º ano de faculdade, quando um cliente me perguntou se eu fazia uma casa de adobe. Eu não conhecia o que era adobe, falei com ele que eu topava o desafio de aprender na obra dele, e ele topou também. Ele investiu, falou: eu topo você aprender na minha obra. E assim a gente começou, eu e o Bruno, desde então, em 2002, e fazem 19 anos, a gente iniciou o canteiro de obras dessa obra, que tem 12 mil blocos de adobe, feitos com solo do local. Alguns deles corrigidos com cal, então alguns blocos desses são de solo cal, o solo lá muito argiloso, uma taxa de argila gigante, umas 70% de argila, e a gente resolveu em alguns lotes do adobe não misturar areia e sim o cal. Ficou mais barato, inclusive, ficou mais econômico usar o cal do que traçar ele na areia. E a gente teve um apoio de um geotécnico que me apresentou então o Congresso Rede Terra Brasil de 2006. Ele falou: olha, vai acontecer ali um congresso, você está lá fazendo a obra, por que você não vai lá em Ouro Preto? Eu estava entregando o meu trabalho final de graduação e acabei me inscrevendo com essa casa lá no evento. Escrevi um artigo junto com esse geotécnico e fui lá. Foi onde eu conheci o Marco Antônio, o Márcio, se não me engano, tinha uma galera lá, o Jamie, Oliver, sei lá, tinha uns dinossauros lá da construção com terra. O Francisco Lima também, um pessoal bacana. E aí eu comecei a ter um contato com a rede e entendi que existia algo mais do que a experimentação no canteiro de obras, e comecei, então, por minha conta, as pesquisas mais aprofundadas para entender o material terra. Mas eu já tinha passado por essa obra, porque eu entreguei ela em 2006. Então, eu aprendi muito na obra, batendo cabeça. Foi difícil de ter assessoria de alguém, informação. Então, foi bem empírico o processo de aprendizado com essa obra. São 370 metros quadrados aproximadamente. Não tem nenhuma parede que não é de adobe aí. Todos os adobes foram feitos aí. Tem umas estruturas de telhado de bambu, tem um telhado verde ali atrás, tem um sanitário compostável também, tem um sistema de saneamento ecológico. Enfim, a obra foi feita com o que a gente podia ter de material local e menos processado possível. Em 2014, se não me engano, acho que sim, foi a primeira obra de terra ensacada que a gente fez na Biohabitat, eu e Bruno. Essa obra ainda foi feita com um saco de ráfia, que é um saco branco, e a gente aprendeu muito com essa obra também, feito com solo corrigido com areia do local, e o solo também.
e a gente fez capacitando internos de um centro de recuperação de dependência química. Essa foi a nossa mão de obra, e foi quando a gente começou a entender que era possível capacitar qualquer pessoa que tivesse boa vontade de aprender. E aí a gente começou, então, a entender que, ao invés de sermos uma mão de obra que ia para o canteiro, a gente poderia se tornar especialistas e, ao invés de capacitar no canteiro, prestar assessoria técnica à distância. E com esses mais de 19 anos, hoje a gente já presta assessoria à distância por mais de 4 anos seguidos. Temos várias obras que a gente nunca foi na obra, temos várias equipes capacitadas no Brasil que a gente nunca encontrou com a equipe presencialmente. A gente recebe terra pelo SEDEX, pelo correio, né, pelo envio aqui constantemente para fazer as correções e entender a terra, e a partir do entendimento da terra, dar autonomia para a mão de obra que está no canteiro também entender aquela terra. E entender as próximas terras, porque aqui a gente também tem essa dificuldade de não conseguir um lote só de terra, e a terra varia sempre. Por uma obra igual aqui na minha casa, só o muro, que está ali atrás, eu gastei 26 caminhões de terra. Então, eu comprei cada caminhão de terra, né? E o caminhão vinha diferente, né? Tem hora que vinha outra terra. Então, a gente virou especialista e, não por querer, a gente se tornou especialista e referência em terra ensacada. Hoje, no Brasil, a gente é a empresa que mais constrói e capacita com terra ensacada. Temos projetos espalhados pelo Brasil inteiro e assessorias e mentorias para profissionais que são arquitetos e engenheiros se tornarem também especialistas. Então, a gente tanto dá assessoria para canteiro de obra, como para profissionais que querem se tornar especialistas nisso. Não só na terra ensacada, porque a gente começou com Adobe, né? Essa minha casa começou com Adobe, a gente começou atendendo clientes com Adobe, fizemos muitas taipas de mão, pau a pique também, e depois já partimos para a terra ensacada, e foi quando a gente se apaixonou pela possibilidade de forma projetual que o material da terra ensacada possibilitava, considerando que o saco ele é uma forma que não faz nenhum papel estrutural, a estabilização é apenas para a terra se conter ali dentro, e o que tem que estar bem feito é a massa, é a terra, é a composição do material que vai dentro do saco. Ele vai piloado por cima e, de acordo com o gosto do cliente, pode ser apiloado pelas laterais também. Essa é uma casa que a gente fez com 200 e poucos metros quadrados em Teresina. Conseguimos a terra de um vizinho que extraía pedras, então a terra foi praticamente de graça nessa obra toda. Uma terra muito boa, não precisou de estabilizar e nem corrigir granulometricamente, ela já estava preparada. Essa é uma outra obra, uma referência também aqui no Brasil, que é uma obra de 2 andares, toda de terra ensacada. Essa obra, para garantir a responsabilidade e a segurança, a gente fez uns testes em laboratório, não existe ensaio para essa técnica, ela não é normatizada, mas a gente fez uns prismas bem parecidos com a da norma do Adobe, porque a gente participou da comissão do Adobe e tivemos aí 3,4 e 4,2 de MPa por lote de amostra de terra, então foi uma resistência megapascal bem boa, e aí a gente conseguiu ter segurança para fazer essas paredes com os 2 pavimentos dessa casa, lá no Piauí também, no litoral do Piauí. Esse é o andar de cima, aquele é o andar de baixo, o branquinho. Essa já é uma casa aqui perto, que é um vizinho aqui do meu condomínio, que a gente fez uma casa num terreno bem íngreme também, ficou bem interessante. Essa também foi corrigida só
com areia, não precisou de nenhum tipo de estabilizante, nem cimento, nem cal dentro da sacaria. Aprendemos muito com essa obra também, e como relacionar com mão de obra, tanto presencialmente e à distância. Cada obra é um aprendizado de como fechar o elo e ter o projeto, ter a mão de obra e ter a avaliação de pós-ocupação. Então, essa hoje é a nossa missão, de dar assessoria para todas essas etapas. E a gente entendeu que a distância é possível e não precisamos de ficar deslocando, gastando combustível por aí e energia também. Então, hoje a gente realmente é uma empresa online, é uma empresa de assessoria em construção com terra e bioconstrução, que é uma construção que está voltada, sim, à ideologia da sustentabilidade, mas a gente acredita que é muito mais importante entregar um produto de qualidade para o cliente, ao invés de entregar a minha ideologia para ele. A gente também não convence nenhum cliente a usar as técnicas, a gente apresenta as técnicas e normalmente já aparecem clientes que querem elas. Aqui a gente tem uma clarabóia, tem um teto vivo ali em cima, todas as paredes aí também são de terra ensacada. Esse lugar é bem úmido, é no Rio Grande do Sul. Precisamos de colocar de cimento para 18 de terra já corrigida com areia, para as paredes secarem, porque elas não secavam. Então, a gente sempre faz testes em escala também, e o material não secava. Mesmo corrigido granulometricamente, ficou 8 meses sem secar, acreditem se quiser. E aí, como a gente chegou lá para corrigir uma obra que estava em colapso, a equipe anterior não havia estabilizado com cimento, e aí, então, tinha paredes com 8 meses lá, molhadas ainda. E sofrendo esmagamento, enfim, a obra anterior caiu. A obra anterior dessa obra, que a gente fez depois com uma atenção profissional, ela caiu, né? Então, não só essa caiu, né? Eu acho que o problema não é da técnica, igual o problema não é do veículo, o problema é do motorista, quando bate. Um veículo parado não dá problema, ou um veículo bem dirigido também não. E eu também não acredito que o problema é da técnica, e sim dos motoristas que se aventuram sem saber dirigir. Eu comecei assim com esse desafio, mas hoje eu entendo muita coisa. 60 segundos dá tudo certo. Essa é uma escolinha, então, lá nesse lugar, no Rio Grande do Sul. E aí essa é uma casa, a última casa que a gente prestou assessoria de 1 ano e 6 meses. É uma assessoria integral, completa, com WhatsApp em tempo real da obra. E a gente fez ela sem ir na obra, toda de terra ensacada, com reboco de terra, reboco de cal e areia dentro, teto vivo, saneamento ecológico. E foi uma referência para a gente acreditar e capacitar os engenheiros dessa obra, então, para conseguir ter uma obra que ainda para nós é uma das que tem maior qualidade, porque a gente lidou não com voluntários, sim com 2 engenheiros para fazer a capacitação e assessoria à distância. Quero agradecer mais uma vez o convite, valeu demais. Qualquer dúvida, procura a Biohabitat. A gente tem um Instagram que é @bioconstrução.biohabitat e o www.biohabitat.com.br. Muito obrigado, uma ótima tarde. Estou aqui para resolver as dúvidas posteriores aí à charla. Muito obrigado, Flávio, pela tua apresentação. Tenho certeza que ela está suscitando reflexões e questionamentos junto às amigas e amigos que estão nos acompanhando. Daqui a pouco a gente vai poder ampliar esse debate. E aí, para completar essa rodada das apresentações, eu gostaria de apresentar e chamar o Márcio Holanda Cavalcante. O Márcio, ele é arquiteto urbanista, desenvolve projetos, presta consultorias e executa as próprias obras com terra desde 2003. Ele é fundador da empresa Natural Arquitetura em 2016 e ele criou em 2020 uma central de produção comercial de adobes em Fortaleza, no estado do Ceará, para atender a própria demanda das obras, né, e o mercado local. Ele promove cursos de sensibilização e capacitação de mão de obra em construção com terra, especialmente com adobes, técnicas mistas e revestimentos naturais.
Márcio, por gentileza, a palavra está com você. Vamos lá. Queria agradecer também o convite aí. Dizer para o Flávio aí que um dos meus clientes me pedem obra com terra sacada, eu sempre indico vocês. Diz, olha, eles fazem muito bem. Ainda não encarei, né, a obra com essa técnica. E, na verdade, hoje, com o convite do Tiago, a minha intenção era mostrar muitos bastidores, muitos processos. Fiz uma apresentação cheia de processos e tudo. E quando eu fui ver o tempo, eu acho que nem uma hora eu não conseguia falar. Então, eu acho que vou deixar essa apresentação para um outro momento mais específico, e acabei resumindo muito, né, nas obras, obra finalizada, mas de alguma forma para contar a minha história, né? Deixa eu botar logo o compartilhamento aqui. Então, vamos lá. Bom, acho que estou em tela cheia aí, né? Já, Flávio? Thiago? Não, você Bom, ainda não está em tela cheia, não, não? Márcio. Você está com os slides ali no canto esquerdo. Ué? Deixa eu ver se eu boto então aqui vou parar o stop aqui. Vou botar aqui o PDF, talvez ele vai ficar mais visualizar. Bom, deixa eu voltar aqui a charla. Screen, PDF. Visualizar. E agora? Agora sim. Ok? Maravilha. Bom, beleza, então vamos lá. Vou minimizar aqui. Então, gente, na verdade eu coloquei como um tema aí o Adobe na arquitetura contemporânea brasileira, porque para mim mesmo, assim, a minha expressão arquitetônica, eu busquei sempre essa expressão. Talvez a minha formação acadêmica seja bem essa, né, da arquitetura moderna, arquitetura contemporânea, né? Eu sou formado em arquitetura. Então, essa foto, para mim, é uma das nossas últimas obras, assim, ela representa muito bem a expressão que eu gosto de atuar, né? Que é usar os materiais naturais com um desenho bem contemporâneo. Mas eu queria contar essa história bem lá do começo mesmo, né? Então, no ano 2000, ainda na faculdade de arquitetura, eu tive o primeiro contato, digamos, com um workshop, uma oficina de construção interna, na verdade, de bioconstrução, com o pessoal do Tibá, lá na Bahia, Chapada Diamantina. E aí, quando eu tive esse primeiro contato com o Adobe, né? Essa relação com a terra. E no ano seguinte, eu me formei em arquitetura, em 2001, e essa experiência mudou minha vida, né? Eu saí, digamos, da capital, fui morar no mato, né? E aí, em 2003, eu tive a oportunidade de, de ser vizinho de adobeiros, né? Comprei um sítio numa serra, no Ceará, e fui fazer uma casa para mim. Imaginava fazer até ela em BTC, mas descobri que eu tinha vizinhos adobeiros, né? Então, foi uma experiência muito interessante. Levantei esse sobradinho aqui, não eu produzindo adobe, mas, né, contratando eles, né? Então, 2 andares, né, com materiais mais naturais, bem arquitetura mais cearense, né, com detalhe mais de bioclimática. E assim, mas o que viabilizou a obra foi o contato com esses adobeiros locais, né, adobeiros tradicionais, e que eu percebi que realmente o Ceará tem tradição construtiva, não só com aquela taipa, né, que a gente vê, toda rachadinha e tal, mas com adobe também, né, e fiquei bem contente com isso. E construí essa casa, e um ano depois eu consegui, digamos, vender minha primeira obra também com adobe, levando esses mesmos adobeiros, tá? Uma região vizinha, assim, onde eu morava. E aí fiz essa estruturinha todo no modelo bem tradicional, um adobezinho menor e tudo, né? E com materiais naturais também reaproveitados, mas, sobretudo, digamos, viabilizado por essa tradição construtiva local, né? Que existe no Ceará, né? E, enfim, outra imagem dela aqui. E, em seguida, né? Os ventos sopraram, me levaram do Ceará para Santa Catarina, né? Então, em 2007, eu já estava morando em Santa Catarina, em Florianópolis, e aí comecei a pegar a minha primeira clientela, né? Florianópolis é uma região que tem muito essa clientela mais alternativa, que gosta de bioconstrução, né? Da arquitetura natural,
mas eu ainda não tinha experiência ainda, né? É uma segurança de estar produzindo adobes, então comecei com pequenos painéis, como esse daqui, dessa casa, ali no alto direito de um mezanino, né? Para começar a testar. Depois as oportunidades foram crescendo, então surgiu esse, digamos, era um painel, mas era um painel central na sala, né? Aquela parede, né? Artística que o cliente gosta de mostrar, então já foi uma responsa maior. Aqui a gente aplicou o pau a pique rebocado no meio e as técnicas do cob e do coldwood, com madeira de demolição. Em seguida, começaram a surgir oportunidades daí sim, de fazer a obra inteira em terra, né? Então, os clientes já chegavam solicitando, não, construção totalmente sustentável e tudo, então a gente pegou essa oportunidade, fez todo um projeto bioclimático e, digamos, ainda na insegurança de fazer uma casa em adobe, a gente usou o BTC, né? E conseguiu sair essa tecnologia também, mas também com ainda praticando painéis mais artesanais ali, como um toque artístico também, né? Tirar a rigidez do tijolo que é industrializado, o BTC. Então, aplicamos ainda painéis assim de terra para dar esse toque, né? Que foi meio que virando marca registrada. Na época já era, digamos, já estava com a empresa Baixo Impacto da Arquitetura, né? Já não estava mais trabalhando sozinho, já tinha um sócio, Paulo Rodrigues. Então, a gente fez diversas obras aqui em Florianópolis, né? A gente foi começando a diversificar. Nessa outra obra, a gente fez a torre d'água em BTC e a casa já com estrutura de madeira de eucalipto e painéis de terra, né? Então, esses vermelhinhos aqui são terra, mas a gente sofria aí um certo problema, que era o desafio, que os empreiteiros que a gente tinha já de confiança, né, não encaravam muito trabalhar com terra, então essa parte da terra a gente tinha que chegar na obra, né, fechar o escritório e fazer a parte alternativa enquanto o construtor levantava o resto da obra. O BTC ele até encarou, né? E essa obra aqui, além do BTC, do Bapic, a gente trabalhou com cob também. Essa parede redonda aqui é um cob, né, de 40 centímetros de largura, né? E quando chegou na metade, aí assim, na verdade era uma solicitação do próprio cliente. Quando chegou aqui na altura de balcão, o cliente, né, não aguentou fazer o cob, a gente subiu daqui para cima de pau a pique, fez essa iluminação aqui, mas tudo certo, né? Então, vencendo os desafios de levar essas tecnologias para o mercado. E depois surge uma oportunidade de uma casa toda em pau a pique, né? Esqueleto de pinos tratado e pau a pique, que era uma casa que precisava ser mais leve. Originalmente, ela era para ser de drywall, né? De wood frame. Aqui uma vista dela por dentro. Então, a gente já levando construção com terra, mas a nossa linha é um design mais contemporâneo, né? E aí, digamos, como o cliente é um cliente que gosta, já que estava mais alinhado com esses materiais naturais, a gente acabou fazendo ele em pau a pique inteira, né? Então, aqui finalizado por fora, né? A trama bem organizadinha, aqui toda de pinos. Esse ripamento é todo aproveitamento de caixaria da parte de concreto do piso, né? E aqui é ele todo fechado. E aqui, a partir desse momento, a gente já tinha uma equipe que já encarava a produção, né, com terra, então para a gente ficou muito mais fácil. A gente já tinha equipe treinada em Santa Catarina, trabalhando com isso, então mudou um pouco o nosso contexto. Eis que surgiu uma oportunidade em 2012, e aí sim começar a trabalhar com Adobe, mas foi meio que forçado, assim, né? A gente foi convidado para fazer um trabalho em São Tomé e Príncipe, na África, e levar uma tecnologia mais alternativa ao que eles praticavam lá, que estavam causando problemas ambientais. Eles trabalhavam muito com madeira e concreto, né? E a gente foi levar a construção com terra, foi levar umas fundações diferenciadas, e aqui a gente bolou esse sistema construtivo, que são fundações em longarinas de pedra, né? Muros de pedra, e uma laje leve, apoiada em cima, que é uma laje de cascagem, né? E isso cria todo um piso independente que a gente podia botar a parede em qualquer lugar da laje, né? Então, a aplicação aqui era a habitação social. Em seguida, essa da habitação social aqui eram paredes de adobe, mas paredes simples, né? Então, paredes de 15 centímetros, tá? Então, a gente teve que recorrer a alternativas, assim, além de fazer cinta base, né? Cinta intermediária, para que ela pudesse ser estrutural, né, mesmo que tenha um telhado leve, mas para estabilização do plano de parede.
Então, no ano seguinte, na mesma ilha, na África, a gente pegou esse outro trabalho, que aqui já são chalés turísticos, né? Então, basicamente a mesma tecnologia, só que aqui com paredes duplas, né? Parede dobrada e telhado jardim, tá? Então, são chalés turísticos. Aí aqui a gente só fez a cinta base, cinta de topo e colocou o telhado jardim em cima. Então, aqui algumas fotos das obras prontas, né? Também a gente aplicou aqui já garrafas, tinha muita garrafa de vidro como um resíduo, a gente começou a fazer painéis de vidro, né? Vitrais de garrafa associadas às esquadrias, aquilo que já fazia em Florianópolis, e o teto vivo com estrutura de madeira e caibros de bambu e o forrinho de bambu também, né? Então, aqui uma imagem da obra, né? Que o telhado vivo já bombando ali, tá? Então era um lugar de praia onde se protegia as tartarugas para desova. Então um contexto bem diferenciado, né? A gente sai daquele contexto de cliente de Florianópolis para ir resolver uns temas completamente diferentes aí nessa ilha africana. Então mais algumas fotos aí da obra, né? A relação das esquadrias, né? A revestimento à base de cal por fora, por dentro algumas paredes à vista. E é interessante ressaltar que, se vocês for ver ao longo dessas obras, diferentes tipos de acabamento para diferentes tipos de mão de obra também, né? O Flávio falou do piloto ali, né? Não é a técnica, é o piloto. Interessante que, como aqui, por mais que a gente quisesse, a gente não chegava num acabamento tão fino como a gente conseguiu em outras obras aqui no Brasil. Mas, enfim, né? Funcionou. Algumas paredes rebocadas e caiadas, outras ficaram à vista. Detalhes de interface de janelas são bem importantes, né? Tijolos de canto curvo, o chumbamento de vegas e contra-vegas. Isso aí estaria na outra apresentação com detalhes, mas vou deixar aqui, se tiver perguntas, a gente mostra, tá? Tem muito making-off por trás desse resultado, é o que eu posso dizer, né? Também a gente ensaiou uma brincadeira de fazer luminárias tipo arandelas com garrafa de vidro e velas, né? Que o telhadozinho de bambu, tá? Aqui outra expressão dela ali também, o detalhe também do padrão de esquadria, né? Beleza. Bom, voltando da África, né, que a gente teve essa grande oportunidade de mergulhar na tecnologia do Adobe, né? Na primeira obra foram 45 mil Adobes, né, naquelas casas sociais. A gente volta para Floripa e nesse ginásio aqui, um ginásio esportivo de uma escola, a gente também fez paredes também dobradas, né, para fazer os fechamentos desse ginásio, né, com proteçãozinha de cinta base, uma cinta de topo associada à esquadria, tá? Então, a gente fez uma aplicação, todos os fechamentos aqui desse ginásio. O Adobe ele ficou à vista por fora com proteção de resina e ficou rebocado por dentro por conta do contato, né, com arquibancadas e tal. Então, esse aqui toda essa produção aqui foi também contratada e no final a gente fez workshop, né, com as famílias e tudo para produzir esses Adobes aqui. E fomos evoluindo nas experiências, né? Em seguida, a gente faz uma casa de condomínio, uma casa meio que de alto padrão. Nessa casa, a gente teve uma experiência muito interessante que o cliente, como os nossos clientes são sempre assim, querem uma casa totalmente sustentável, para ele queria que a casa pudesse ser toda de adobe, né? E a gente se deparou com uma limitação, que é uma limitação de canteiro, né? Como é que eu vou produzir adobe em tempo na própria obra? A gente só conseguiu fazer adobe para essa ala esquerda aqui, né? Vocês vão ver na próxima foto. Aqui já ficou com estrutura convencional mesmo, né? E nessa garagem aqui que a gente produziu todos os adobes, ou seja, a gente só tinha espaço de canteiro protegido de chuva nessa garagem depois que ela foi executada. Ou seja, a gente se limitou digamos, vender uma tecnologia porque o Adobe requer uma certa logística, né? Tá? Então, aqui, fotos da obra, né, com teto vivo, e essa parte aqui que é toda em Adobe, né, que está rebocada e pintada por fora, tá? Por dentro ficou o Adobe à vista, né? Parede dupla, né, com instalações embutidas, tá? Aqui outro detalhe dos mesmos padrões de esquadria que a gente foi evoluindo lá, né, na África, lá com vegas e contra-vegas em madeira e as instalações embutidas, né? E aí, a experiência dessa obra me fez refletir da necessidade de, digamos, ter realmente um espaço dedicado à produção. Esse galpãozinho que vocês estão vendo aí era que a gente chamava de adoberia, né? Em 2015, a gente montou esse espaço para que a gente pudesse assim, ampliar a atuação de construção com Adobe para os nossos clientes, né?
E então, esse galpão, esse cavalinho aqui era um fornecedor da nossa fibra de esterco, né, que a gente estabilizava. Lá na África, a gente tinha muita serragem, né, de madeira para estabilizar. Aqui, a nossa estabilização era a fibra de esterco de cavalo. Então, é um espaço que tanto a gente fazia produção e tudo, a gente também é um espaço de cursos, que é uma questão muito interessante, ter esse espaço dedicado para produção e capacitação na região, né? E aí a gente conseguiu um resultado de produzir, paletizar e entregar nas obras com o caminhão Munk, né? Então isso para mim foi a gente caiu a ficha realmente do que é possível ter uma logística comercial do Adobe, assim como tem dos outros materiais, dos outros tijolos, né? E até hoje é uma coisa que eu persigo, né? Isso, de profissionalizar o uso da construção com terra. Com a taipa de pilão a gente já tem essa prestação de serviço também, com o Adobe requer essa produção prévia, né? Então, nessa obra, é uma obra que foi fora de Florianópolis, foi 80 quilômetros, né? Foi na zona rural, a gente levou adobe produzido até lá. Então, foi a primeira obra que a gente já não teve logística interna, já chegou o adobe paletizadozinho para a obra, isso já foi um ganho muito grande, né, para a gente. E nessa obra, o adobe, a gente fez uma parede dupla, mas para envolver o esqueleto interno, mas era os pilares, né, de concreto e todo o madeiramento de madeira, toda coberta de madeira de demolição e tudo teto vivo, e as paredes abraçando, essa envoltória abraçando a estrutura como um todo, né? Tá? E depois rebocado também à base de cal, e algumas fotos mais de acabamento, né, de esquadrias. Então, essa associação de paredes de terra com estrutura independente, assim, favorece a gente criar esquadrias como essa, bem grandes, né? E favorece muito a bioclimática. Nessa obra só ficou essa paredinha à vista, né? O resto foi tudo rebocado por gosto do cliente mesmo. Nos banheiros, foi todo revestido com cerâmica, então isso é um tabu que se cria muito, se a gente usa construção com terra, se a gente consegue fazer revestimento, sim, né? Tem todo um processo de sequência aí do revestimento até chegar da terra para chegar nesse revestimento cerâmico, tá? Então, e o resto é pintura à base de cal nas áreas molhadas, né? Reboco e pintura à base de cal. Então, depois dessa obra, os ventos sopraram de novo, já me mudei de Florianópolis, fui embora para o Ceará de novo, e aí foi que eu realmente fundei a Natural Arquitetura. E aí essa foi uma obra aqui na região serrana do Ceará também, em Maranguape, que essa obra também, no Ceará, a gente tem essa intermitência chuvosa, tem uma estação seca e uma estação chuvosa, então dá para a gente produzir adobe mais tranquilamente, sem muita infraestrutura, só no terreno limpo, né? E essa obra a gente fez adobe estrutural, parede dupla, então tem só uma cinta de amarração e recebe esse telhado vivo, né? Uma carga bem importante, tá? Depois a gente fez um trabalho, foi levando essa mesma tecnologia para a Bahia, né? Isso aqui um chalezinho de pousada na Bahia. Nesse caso, a gente usou já um esqueleto diferente, fez estrutura de madeira por fora, né? Esqueletou toda a obra e fez adobe interno só por dentro, porque já é uma região muito chuvosa. Então, sempre pensando que tipo de logística viabiliza a obra, né? Então a gente fez deixou ele bem à vista por dentro, rebocou por fora, né? Com alguns detalhes que a gente trouxe do aprendizado na África também, para dar esse charme na construção. E da altura de cinta de topo para cima já é técnica mista, né? Para dar uma leveza à universidade também, né? Ali a gente usou muito corde-wood, garrafinhas, vidro de carro, né? A gente faz uma brincadeira também para dar um toque artístico ali na obra. Aqui também tem ventilação permanente, com tubinhos de PVC, né? Iluminação com vidro de carro, né? A parte da cozinha, isso é um chalezinho, né? De quarto e sala e cozinha. Aqui revestimento, piso cimento queimado, algumas paredes revestidas ali também. No banheiro também foi todo acabado com cimento queimado, né? Esse acabamento de cimento queimado, o banheiro inteiro, né? Também com os detalhezinhos de arandelas. Aqui janelinhas baixas também, então esse design mais contemporâneo, mas sempre com essa expressão do Adobe à vista. Aqui já é 2019, 2020, né? Já é a obra de capa ali do trabalho, que a gente chamou de Casa Mirante, que fica numa serra lá no Ceará, e que aí a gente usou também, usou o Adobe, mas nesse caso a gente usou ele como vedação, né? Paredes duplas nas laterais e paredes simples no meio,
e como estrutura independente, né? Então, também, a gente escolhe muito estrutura independente, por mais que o Adobe possa ser estrutural, mas aqui eu acho que dá muita liberdade projetual, né? De aberturas, de vãos livres, né? Então, vocês vão ver aqui na girada das fotos aqui, a liberdade da gente ter todo tipo de esquadria, dialogando aí com o Adobe. E um detalhe interessante aqui, assim, que esse encontro do esqueleto da cobertura com o Adobe, a gente parou o Adobe na cinta de topo e trabalhou aqui um cobre com muita fibra de coco, que a gente tem muito disponível no Ceará, para poder ter flexibilidade aqui e não retrair, né, com o movimento da estrutura de madeira. A gente também brincou um pouco com técnicas mistas, né, trazendo essa linguagem que a gente já vem trazendo aí, desde sempre, e também trabalhar técnicas mistas, mesmo que tenha um carro-chefe ali do Adobe ou do BTC. Então, aqui um cordwood externo, né? Aqui também é um teto vivo, né? E tem um terraço, um terreno bem íngreme. Aqui dando um giro aqui na obra, né? Os detalhes também de encaixe de esquadrias, que tudo isso tem muito bastidores ali, né? Para contar essa história dessas execuções aqui, tá? Então, a parede dupla na lateral, né? A estrutura independente de madeira e todos os fechamentos de encontro de material aqui. Isso aqui é cobre com muita fibra de coco, tá? Aqui já o outro lado também, essas junções entre o pilar, né? E o Adobe, isso aqui ficou perfeito, sem trincos, é essa mesmo, esse fechamento. Tá? Uma vista mais de lá, de baixo né, da pirambeira, digamos assim. Aqui no meio a gente fez uns vitrais de garrafa, que são os banheiros, né? Tem esse efeito visual por dentro, né? Então, Adobe à vista, revestimento cerâmico nas paredes molhadas, aqui é o box do chuveiro, né? Aqui uma vista interna da sala, ainda no meio da obra, tá? Então, totalmente com madeira, né? Um detalhe, não é terra, mas é interessante de madeira, que esse piso é um piso que embaixo é madeira também, e aqui é um cimento queimado em cima, né? Que é possível fazer isso. E a brincadeira também do cordwood no balcão, aqui uma taipa mostrando as madeirinhas horizontais a pedido da cliente, né? E muito Adobe à vista. Também esse trabalho com cimento queimado nas bancadas molhadas, né? E bancada de madeira. Mais um detalhe aqui muita madeira de demolição, né? Também dialogando aí com a terra e os fechamentos ali que a gente falou, né? Com cobre. Bom, Márcio, se aqui você já, sim, conseguir concluir, como é que está aí a... sim, está bem perto aqui, certo? Vamos lá. Tá, por Então, só mais uma gentileza. referência aqui na Bahia, tá? Com a mesma aplicação ali de Adobe rebocado e a vista quando não tem intempérie e o cordwood, teto vivo. E para finalizar, né? A exemplo da adoberia de Florianópolis, né, a gente sentiu também a necessidade, como voltei a atuar no Ceará, de também ter um estaleiro de recepção de terras, de triagem, né, de beneficiamento para produzir adobe, produzir revestimentos e ter capacitações, né? Então, isso aqui uma olhada no nosso espaço lá no Ceará, que chama Espaço Terra, com muita fibra de coco, que a gente tem usado para estabilizar também, e do mesmo forma produzindo, né, paletizando, entregando em obra, tá? Então é isso, né? Finalizamos por aqui, ficamos disponíveis aí para as perguntas. Maravilha, Márcio. Muito obrigado pela tua fala. Fundamental esse trabalho que você vem desenvolvendo, né, em torno aí dessa construção, dessa constituição de arranjos de produção de adobe em pequenas linhas produtivas também, fomentando aí o uso desse elemento construtivo, né, na produção da arquitetura contemporânea. Muito legal, parabéns. Bacana. E, bom, a gente então teve aí as três primeiras falas, né, assim. A intenção agora é a gente abrir um debate, né, chamar então a Jaqueline, o Flávio, o Márcio está aqui, para a gente então abrir para um debate mais coletivo. Ramon, por gentileza, não sei se teve alguma pergunta lá no Facebook, e se você puder, se teve alguma pergunta, se puder copiar ela aqui no chat para a gente ler. Você está sem o microfone, Ramon. Perdón. ¿Cómo es la norma en la construcción con tierra en Brasil? Yo Quem creo que es gostaria para, de... ¿cómo es? Yo creo que es para los tres.
Alguém gostaria de iniciar? Eu posso começar e depois eles complementam. Atualmente a gente, né, como eu falei na apresentação, recentemente, no ano passado, início do ano passado, a gente teve a publicação da norma de Adobe. Anteriormente a isso, a gente tem a norma de solo-cimento, que é conhecido hoje como BTC, que é o bloco de tijolo comprimido. E a gente está no desenvolvimento agora da norma da taipa de pilão, que está sendo escrito, né, junto com o grupo participantes da Rede Terra Brasil e outros membros, a reunião é aberta, está sendo desenvolvido o texto base para a norma de taipa de pilão. Então, essas são as normas, e se vocês quiserem, Flávio e Márcio, complementar. Foi bem interessante participar da comissão de estudo do Adobe, em São Paulo presencialmente, porque existem várias formas de se ter o resultado final e normatizar a mecânica e o passo a passo da forma é um desafio, porque se faz de várias formas e chega no mesmo resultado, que ou pode ser estrutural ou de vedação. E a regionalização da produção normatizada, para mim, ainda hoje na minha cabeça, é um desafio, mesmo tendo o texto aprovado. Eu acho que sim, a gente teve êxito colocando o resultado final como a resguarda do produtor e do consumidor. E acho que por isso eu acho que a norma, sim, tem todo o papel dela na execução, enfim, do Adobe, mas em questões institucionais de governo é um avanço tremendo, né? Não discuto isso, mas falo mesmo aqui no meu dia a dia de produtor e também de consumidor, porque eu compro Adobe, né, para clientes. Então, acho isso aí. Bom, então, para completar, eu também compactuei com a fala do Flávio. Eu acho que foi um ganho para as possibilidades institucionais, apesar de eu ainda não ter feito nenhum projeto com essa necessidade, né? Já fiz projetos, a casa que eu mostrei com o BTC, ela foi financiada, foi fiscalizada pela Caixa Econômica, né? E mesmo o BTC, que é uma norma mais antiga, ela ainda sofre interpretações da própria Caixa Econômica, do órgão financiador, de permitir de uma forma, e tem lugares que mesmo com norma eles não permitem, tem lugares que eles permitem, porém revestido por fora, né? Nessa nossa casa a gente conseguiu então que ele aceitasse, né, sem esse revestimento, mas em São Paulo é mais complicado, né? Então mesmo o BTC sendo mais antigo, ele tem essas questões até no momento de aprovação. Com Adobe ainda não tive nenhuma uma oportunidade, produzo Adobe bem antes da norma, né? E participei da norma também. E apesar de todo esse ganho, ainda vejo, de certa forma, o rigor da norma. Ele, digamos que ele vai nos servir para realmente um financiamento, mas na prática mesmo dos adobeiros, eu acho difícil os adobeiros tradicionais ali, sendo bem claro mesmo, bem honesto, seguirem a norma, né? Confesso que tenho feito algumas obras e que a dificuldade de ter laboratório à disposição no tempo da obra, né? O Levi está aqui, não vai me deixar mentir, a gente fez um trabalho que o Levi nos ajudou com o laboratório do Instituto Federal, e quando o resultado do laboratório chegou, a gente já tinha terminado a obra. Então tem situações assim de mercado que não dá para acompanhar. Mas a gente desenvolve muito, né, com as pesquisas e com os padrões da norma, critérios, né, e feeling para a coisa acontecer. Mas eu acho que esse time aí ainda vai demorar para ter laboratórios à disposição que você consiga fazer, tipo nas obras que a gente não precisaria institucionalmente dela, mas que a gente faz por consciência, entende? Então, em obras institucionais, a gente vai ter que ter uma prévia muito grande de produção, e muito nesse sentido que esse meu conceito de ter adoberias espalhadas nas capitais, né, que eu acho que é uma coisa que, uma visão de futuro, vamos dizer assim, eu acho muito importante, porque com produção prévia você consegue fazer isso, né? Você consegue estabelecer
um laboratório, um padrão, um critério, e ter teus adobes prontinhos, já aprovados, já no padrão para vender. Mas no ritmo de obra, eu acho um pouco complexo, sendo bem honesto. Muito bom. Eu queria até, Márcio, fazer uma pergunta para você, complementando essa questão. Vou até aproveitar e também vou colocar no bolo essa questão que a Andrea colocou aqui no chat, perguntando se a tua produção de adobe é toda artesanal. E aí eu gostaria também de te perguntar se hoje você tivesse que acessar, né, financiamento público, algum crédito bancário para construir uma nova edificação com Adobe, tivesse que seguir a norma, quais adaptações, que modificações você acha que você teria que fazer na tua produção para adaptar ela a essa realidade de norma? Então, essa é uma questão que eu gostaria que você completasse, mas eu também gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para a Jaque e para o Flávio também. E aí já emenda, eles vão pensando enquanto isso. Para o Flávio, é uma questão ligada, a questão assim, a técnica da terra ensacada, né, é uma técnica recente dentro da gama das técnicas construtivas, né, que utilizam a terra como material base, e ela sofre alguns questionamentos, né, inclusive pela falta de alguns estudos mais aprofundados, ensaios laboratoriais, né, e mesmo obras que tenham atravessado algumas décadas de existência, né, possibilitando melhores análises sobre os comportamentos das paredes estruturais em terra ensacada ao longo do tempo, etc. Queria que você dissesse um pouquinho como é que você avalia essas questões. E eu me lembro, justamente, você mostrou a foto dos ensaios laboratórios, que eu ia puxar, que eu me lembro de você contando que estava realizando esses ensaios, inclusive na época que a gente estava fazendo a norma de Adobe. E aí eu queria saber que você comentasse um pouco em que pé que está essa questão, né? Como é que estão os avanços nessa direção da gente aprofundar os conhecimentos mais científicos em torno da técnica da terra ensacada. E para a Jaqueline, eu gostaria que ela comentasse um pouco, né, na tua opinião, Jaque, sobre os desafios de se manter e avançar com os trabalhos de uma rede de profissionais. Como é que você avalia as possibilidades de ampliação dos trabalhos da rede e quais seriam aí os desafios principais, né, segundo a tua compreensão, que a gente vai enfrentar agora nesse próximo período. É isso. Por Então, vamos gentileza. lá. Vou responder enquanto está fresco na memória aqui. Cara, é o seguinte, eu vou te dizer que se eu tivesse que ter financiamento, né, e me enquadrar na norma, primeiro que eu ia ficar muito contente, porque isso significa que eu ia ter muita demanda, porque eu acho que muito mais do que se encaixar na nova, eu acho que o maior desafio de quem se coloca numa logística dessa é ter demanda constante, né? Porque é uma questão muito interessante, antes de responder a tua pergunta da norma, né? Porque o que impulsiona a gente a montar uma logística é demanda, né? Se não tivesse um cliente pedindo Adobe na cidade, onde ele não tivesse... por exemplo, no campo, às vezes o cara tem a terra no campo, você faz aquela logística local. Na cidade, tanto aqui em Florianópolis, que eu estou agora, como em Fortaleza, que você não tem lotes com terra, você tem que ter uma logística paralela. Essa é a ideia. Só que, ao mesmo tempo, a gente monta uma logística, uma estrutura, pessoal produzindo, espaço construído, né? E você, para isso girar, você tem que ter demandas constantes te solicitando, para que esse tenha fluxo, né? Acredito que esse é o maior desafio, que é uma consequência até de divulgação, né? Eu divulgo meu trabalho com esse padrão, assim, mais top de mercado, para que a galera, eu quero também Adobe, e acredite que é possível, porque muitas vezes os clientes não sabem que é possível fazer com Adobe, né? Então, isso é desafio de mão dupla. Para se encaixar na norma, eu diria que além da questão de custo, porque digamos que a gente consegue laboratórios aí até mesmo do Instituto Federal, da universidade, que a gente consegue ter parcerias, dependendo do ritmo e da escala disso, para a gente contratar laboratório.
e dá para incluir o custo, né, do laboratório. A questão é, a gente tem diversidade de terras, diferente, por exemplo, no interior de São Paulo, parece que as terras são mais padronizadas. Quando a gente vai para o litoral, tem 3, 4 tipos de terra. Cada carrada que a gente compra é uma terra diferente. Então, para a norma, eu teria que ter um lote para cada terra. Isso já é uma questão, inclusive, que foi debatido. Né? Então, e para cada terra, a gente tem retrações diferentes. Eu tive uma experiência de fazer 3, 4 terras com tons diferentes para fazer uma parede de tom misto, e cada adobe tinha um tamanho. Então, eu esbarro no rigor dimensional. O rigor dimensional da norma de adobe, me parece que ele está quase solicitando um BTC. Então, isso eu acho muito complexo. Né? Então, acho que os desafios primeiro, que é o padrão dimensional, depois, digamos, a resistência mecânica é uma coisa que, com pequenos ajustes, se conseguiria, né? Eu acho que não é muito problema. Eu já começo a agregar fibra de coco, pó de pedra, tem vários agregados que eu comecei a lidar que isso se encaixaria, tá? Mas eu acho que talvez o maior trabalho seria realmente produzir uma escala que ele tivesse esse rigor dimensional que a norma pede, porque, pela minha experiência, ele vai retraindo de formas diferentes, né? A minha produção é artesanal, é semi-mecanizado, vamos dizer. Eu consigo produzir com betoneira, ao invés de misturador, né? Não é mais no pé, misturando no pé para dar ritmo, dar escala. Eu agrego a pó de pedra e fibra de coco, e também tem uma peneira giratória e adquire também um triturador. Então, tem algumas máquinas para facilitar esse processo, mas a produção mesmo ela é manual, com formas duplas, com 2 adobeiros. Eles estavam produzindo ali uns, 400 por dia, num ritmo bom. Então, eu começo a pegar um ritmo, assim, né? Mas, assim, teve uma pergunta se era isso, se era artesanal. Sim, ele é desse formato, né? E só finalizando que o maior desafio mesmo digamos, a gente ter demanda constante, ter clientes querendo sempre adobe, como se compra o tijolo furado, e, digamos, se paga, né? Digamos, aquilo que a gente investe para produzir. Já a minha experiência é que ele se paga muito bem, contanto que a gente tenha demanda constante. Eu produzo para meus clientes e preciso que os colegas me comprem também, para que eu tenha uma produção constante. Senão, eu produzo e paro, né? Não tenho obra sempre, né? No mesmo lugar. Eu mudo muito de estado, né? Mas mais ou menos isso aí. Eu acho que eu falei demais. Respondi a pergunta? Respondi, né? Maravilha. Boa pergunta, Thiago. Eu fiquei, no primeiro momento que eu vi as terras ensacadas do Nader Khalim, eu fiquei apaixonado pela possibilidade de forma. E naquela época eu ainda não era um empresário da construção com terra e da bioconstrução, não tinha uma empresa conformada. Eu ainda era um entusiasta que experimentava muito em canteiro de obras. E foi muito bom fazer as primeiras obras, porque eu aprendi ali algumas coisas contextuais com as terras que eu trabalhei. Em algumas obras, a gente usou estabilização com 10%, 8% com cimento, para garantir que ela não se movimentasse com o tempo ou sofresse esmagamentos pontuais. A gente procura não fazer domos nem cúpulas, porque a gente, apesar de o uso do compasso e a conformação geométrica seja simples, a gente vê várias limitantes em relação à impermeabilização desse domo. Hoje, a gente sabe que o bloco de terra ele se movimenta e ele gera microfissuras mesmo estabilizado ali com um traço de estabilizante químico. Isso para nós é um problema. A gente tem hoje um produto no Brasil que é uma borracha líquida que o fabricante garante 600% de elasticidade. E a gente está com um domo com 4 anos de vida com essa borracha aplicada, junto com uma manta de poliéster, agulhamento de poliéster, que a gente chama comercialmente de bidim. E isso faz uma resistência a outros esforços que impede essas microfissuras. A gente está analisando esse domo, porque a maioria dos clientes querem o domo e a gente não faz. E tem essa questão. Paredes em 90 graus aprumadas, a gente tem obras de 10 anos e que a gente não tem
patologias, a não ser quando não se faz impermeabilização de base, coisas que é comum a qualquer outra técnica, mesmo que não seja arquitetura de terra. Então, e eu também não sou um cara pesquisador, assim, eu sou pouco pesquisador. Mas eu estou com vários estudantes de cursos meus, hoje mais online, inclusive, do que presencial, que tem alguns que já estão em pesquisa com essa, tem alguns que entram no curso para pesquisar a técnica. E pode ser que há algum tempo a gente tenha aí um estudo de caso de amostragem de estatística boa para apreciar melhor esses fatos, mas por enquanto é o que está pronto, é novo, né? É o que está em pé, e eu acho que é por aí que a gente tem que avaliar. Tem uma membra da rede, que faz parte da comissão do próximo evento, que é a Cecília, e ela tem um estudo de pós-ocupação de terra ensacada muito bom. Ela apresentou no Terra em Debate, foi super fera, tem obras de 12 anos, e os problemas voltam a ser problemas de a verga foi mal dimensionada, não impermeabilizou a base, coisas que qualquer obra, se você não fizer, ou seja, conhecimento que um voluntário talvez não tenha, mas um engenheiro. Por isso que eu e Bruno decidimos ser a especialista e dar assessoria para equipes que têm capacidade de entender nosso vocabulário. Hoje, por exemplo, é raro a gente conduzir mutirão. Antes era toda hora. A gente era mutirão para cá e para lá. Então é isso aí. Antes de responder a sua pergunta, Thiago, que é muito, muito boa, e um desafio respondê-la também, eu queria complementar só minha experiência em relação à norma, já que no meu doutorado eu fui mais um pouco a fundo na questão do estudo da terra, né? Já que a gente está falando de técnicas aí que utilizam de 80%, às vezes 100% do material sem-terra, é um grande desafio normatizar, porque a terra é um material heterogêneo, e o que eu estudei, quando me aprofundei no estudo dos solos tropicais, porque assim, nossos solos tropicais, eles têm características distintas dos solos de países temperados, onde muitas vezes esses ensaios foram desenvolvidos, onde o resultado de ensaios, por exemplo, da granulometria e de limite de consistência, ele diz muito mais do comportamento do solo do que os nossos solos aqui no Brasil e outros países de clima tropical. O que eu percebi, porque no meu doutorado eu peguei 12 tipos de solos diferentes em Minas Gerais e segui todos os ensaios. Segui o ensaio de resistência à compressão da norma, e eu complementei, né, porque a minha tese era que só o limite de consistência e granulometria não é suficiente para prever comportamento do solo, quando você utiliza ele sem estabilizante, porque o estabilizante traz, né, um pouco dessa de um comportamento mais previsível. E o que eu pude perceber é que solos fora de padrão da norma, e não só do Brasil, de várias normas de outros países, dão resultados com adubo de qualidade. Então, é complexo, o assunto é complexo. E respondendo a sua pergunta, o desafio, assim, o que eu sinto, né? Senti de 2 anos de gestão e agora entrando numa recondução, eu sinto que qualquer tipo de rede, né? Não só a Rede Terra Brasil, mas eu sinto que redes, né, quando a gente fala em rede, para mim só funciona se tiver um conjunto de atuações. E esse é o desafio para mim, é fazer que as pessoas sejam atuantes na rede. E só assim a gente consegue, de fato, abraçar um tema e discutir e colocar ações. Então, eu não tenho dúvida que, para mim, o desafio é engajamento, é como engajar as pessoas a serem mais participativas. E, né, a coordenação, eu e mais o conselho, a gente discute isso, assim, o que dá para fazer, né? Porque, então, a gente tem uma proposta aí de fazer encontros
com mais frequência, encontros menos formais, né? Encontros de bate-papo. Eu sinto que falta muita troca de experiência. A gente tem tanto... É uma gama de gente com experiência e atuações em tantos lugares diferentes e temas diferentes, só que cada um acaba, né, guardando um pouco, compartilhando isso um pouco com a rede. A gente teve o Terra em Debate, que eu acho que foi muito legal um pouco para abrir essa comunicação e conhecer novos membros, mas eu sinto que o desafio é esse, fazer com que as pessoas atuem mais, né? Fica aí uma indireta aí para quem está assistindo da rede, mas que eu acho que é isso que precisa para a gente crescer mais, mas eu acho que a gente, né, vai se entendendo e tentando propor coisas diferentes para a gente ter maior troca aí. Maravilha, maravilha. Bom, acho que aqui não tem mais nenhuma questão no chat. Eu vou perguntar ao amigo Ramon se por acaso no Facebook tem alguma outra questão. No, solo felicitaciones de El Salvador, de Perú, de México, de Brasil, general, a Jacqueline, a Flavio, con Marcio, que están presentes a sus obras. General, así no hay. Puras felicitaciones, nada más. Maravilha. Então, Thiago, só dar um retorno da fala da Jaque, né, já que não tem outra pergunta, que eu pego um pouco para mim esse chapéu aí, Jaque, do compartilhamento, assim, eu olho muito o movimento da rede, tanto no e-mail, né, e a gente fala no WhatsApp e tudo, agora, assim, às vezes o dia a dia do mercado é tão louco, né, e que eu tenho tanto material de registro de tudo que eu fiz até hoje, e que é difícil organizar e compartilhar. Tenho muita vontade até de fazer isso, né? Até aproveitei um pouco essa oportunidade, não apresentei, mas foi muito bom, porque eu organizei um bom material para futuramente apresentar. E essa partilha é muito interessante mesmo, conhecer todo mundo, o que todo mundo faz e aprender, né, com a experiência de todos. Realmente, eu digo que quando eu entrei na rede, a partir do momento que em 2014 eu ingressei na rede, eu percebi um avanço muito grande no meu trabalho, né, uma responsabilidade, né, uma validação entre os colegas muito importante, né, que a gente se sente participando de um todo, de um coletivo, e eu vejo a rede muito importante, né, na minha prática, na minha vida, apesar de não dar tanto feedback para a rede. Gostaria de poder dar mais e interagir mais, vamos ver. Me tornar um empresário como o Flávio, daqui a pouco começa a gerar conteúdo também, né? Que o Flávio tira o chapéu, o Flávio Bruno gerando conteúdo, né? E compartilhando com todo mundo, eu fico encantado aí. Por enquanto eu estou ainda na lida do fazer, né? Eu tenho uma contribuição sobre a questão da rede. Eu já venho com essa questão há bastante tempo. Desde 2006 eu fui o primeiro, depois assumi. Na época, em 2006, eu estava numa questão de sobrevivência profissional, vamos dizer assim. Eu estava saindo da arquitetura, formando e tinha que fazer alguma coisa, então não tinha nem tempo de pensar em outra coisa que não seja o foco da minha profissão. Então, de 2006 a 2014, eu acho que foi quando o Bruno foi no outro Terra Brasil, que a gente ficou pairando na rede. Em 2014, a gente quase faliu a empresa por conta da forma de trabalhar, que era ir até a obra, capacitar a mão de obra no final de semana, cheio de voluntário, e voltar para casa. Então, isso ia falir a empresa. E a gente fez isso durante 10 anos. E achando que era o serviço, era capacitar no fim de semana e ir embora. Não tinha nenhuma assessoria por WhatsApp. Hoje a gente tem uma assessoria em tempo real da obra. Isso é um serviço incrível, que eu acho que o próximo ponto que, inclusive, o Facebook já apontou para a gente vai solucionar problemas incríveis assim, de obra. A tal da realidade virtual, de você estar presente mesmo na obra, passeando ali. Acho que isso vai ser um avanço incrível em breve.
E eu vejo que a rede, para mim, falta algo mais palpável em relação a quem está no mercado fazendo alguma coisa. E também os pesquisadores. Dá um exemplo, assim, essas palestras, esses encontros que a gente fez, são incríveis porque traz o nosso cotidiano para a vida da rede. Porque montar um congresso é tora, é muito burocracia, assim, eu estou ligado como é que é, eu já fiz vários congressos, não de já fiz um de bioconstrução lá na UFMG, já fiz 2, sei lá, fiz vários. De geobiologia, em 2006 foi o primeiro, e assim vai. E eu sei como é que é tora, então viver de montar congresso quebra a rede. Não ter possibilidade de congregar e ter selo que oficializa o seu trabalho pela rede também, eu acho tora, porque você não se sente pertencente. Então, por exemplo, eu não posso pegar o logo e botar em todas as minhas obras, porque eu fui certificado pela rede. Então, às vezes, um processo de certificação, sei lá, há uma prova, não sei como, um estágio tem que fazer, mandar foto, provar que você... Porque isso gera uma sensação de pertencimento ao longo prazo também. Pô, é uma chancela que você tem. Vejo que isso pode facilitar também o pertencimento e o engajamento. E não comercializar pela rede, mas a rede ser ponte de comercialização de várias coisas, porque isso é vida também. É quase que impossível a gente sair de um trabalho da obra e vamos agora fazer alguma coisa por amor à camisa. É difícil isso. Tem vários amores às camisas, para mim, hoje, como prioridade. Então, tipo assim, não é que a rede não me ajuda. Pô, muito... Eu, depois de 2006, a primeira patada que eu tomei lá no palco foi já para tomar rumo. E foi muito bom. Desde lá, sempre, eu não estou presente, mas os e-mails, sempre desde essa época, eu mando informação. Na época que eu fiz os testes lá da Terra Sacada, eu mandei lá, e no e-mail, essa época estava intenso. Depois eu achei que e-mail só não funcionava também, porque eu já não... Eu nem... As meninas mandam assim, você viu o e-mail do Congresso? Eu falei, não, vi não, aí eu vou lá no e-mail ver. Então, também eu acho que é um avanço a rede sair do e-mail, só de ter um site é bom, mas algo que comunique melhor, assim, será que a gente não pode ter uns encontros, igual a Jaque falou, de bate-papo, online mesmo, assim, hoje nós vamos conversar sobre, sei lá, projeto. Aí vem uma galera, conversa. Vamos participar digital, será que é um caminho? Não sei, né? Sei lá. Mas para envolver assim também no dia a dia do profissional, que senão cada um vai ficar na sua e quem está dando a camisa ali na fronteira acaba que sai fora. Não vou aguentar mais. Sei lá, sabe? Eu sinto isso desde aquela época que mudou e o Congresso ia ser bem diferente, e várias coisas não conseguiram acontecer nesse processo, e outras sim, mas foi uma experiência boa. Enfim, é isso, né? Pois é. Eu sinto esse trem aí tudo. Bruno, você quer fazer um comentário? Por Ô, Thiago, eu gentileza. quero sim. Primeiro, eu queria dar parabéns aí para todas as apresentações, por profissionais feras, incríveis. Sou fã de todo mundo. O Flávio, eu não vou nem falar que ele é meu irmão, a gente está todo dia junto, a gente é sócio tem anos, né? Mas Jaqueline foi minha colega de escola e o Márcio também foi meu companheiro lá no primeiro Terra Brasil que eu participei, né? A gente, coincidentemente, apresentou junto, né? Eu fui o primeiro dia lá, eles me colocaram 6 horas da manhã para falar lá, na sequência era o Márcio. E eu me identifiquei muito com ele, porque a gente tem uma história, assim, essas cara casca grossa que vai nos lugares que ninguém quer ir, lá na África, a gente foi para o Nordeste, então, assim, eu acho isso muito legal, porque dá uma gama de experiências aí, né? Mas o meu comentário mesmo, assim, tem a ver com a pergunta que o Thiago fez para o Flávio, né, em questão da normatização da terra ensacada e tudo mais, né, assim, completando tudo que o Flávio falou, concordo 100% com o que ele disse, assim, mas o que a gente faz na prática mesmo, que eu achei que faltou contar um pouquinho, tem a ver com o que a Jaque também comentou, que é que a gente faz muito teste empírico e de desempenho, né? Assim, como a gente tem essa pluralidade toda de terras, de amostras e tal, e trabalha em vários espaços, assim, e hoje em dia a gente está com esse trabalho muito forte online,
o que a gente tem feito assim, para garantir a qualidade e integridade das obras é fazer muito teste de desempenho no começo. Então, a gente faz os protótipos em escala mesmo, em escala real, faz uns pedacinhos de parede, onde a gente tem a oportunidade de fazer e demolir, né? Então, assim, a gente faz essa experiência e testa meio que na tora, assim, como que é a resistência daquelas amostras que a gente tem ali. Então, a gente vai descartando as terras que a gente vai ficando frágil. Com a nossa experiência, vivência, assim, a gente extrapola isso um pouco para garantir que está resistente, né, e tudo mais. Então, é mais ou menos assim que a gente faz, né? A gente vai meio que na experiência e no teste, né? Também vai extrapolando os conhecimentos que a gente pega emprestado de outras técnicas, né? Assim, apesar de ter muita resistência com esse comentário que eu vou fazer, eu sei que é polêmico, mas eu assimilo muito assim os conhecimentos da taipa de pilão, porque a consistência do solo, a umidade do solo, o nível de compacidade que a gente tem que chegar, até os índices de esbelteza e tudo mais, eles são muito parecidos com a taipa de pilão. É claro que a forma é diferente, a gente tem uma película ali, às vezes intermediária às camadas, né? Tem umas diferençazinhas de execução, mas tem muitas semelhanças também. Então, a gente vai pegando esses conhecimentos emprestados aí, e é daí também que a gente vai conseguindo, mesmo igual vocês comentaram, né, com uma terra recente, uma técnica recente, a gente vai também pegando emprestado aí das técnicas mais veteranas aí para garantir a estabilidade e integridade de tudo, né? E em relação à rede, né, o comentário aí que foi feito, a pergunta foi feita para a Jaque e o comentário do Flávio e tudo mais, eu também tenho uma visão parecida com o que o Flávio falou aí, e concordo com a Jaque que a interação e o engajamento das pessoas faz falta e faz... Eu mesmo furo nisso, porque muito tempo eu fiquei offline, né? Eu sou bicho da roça, assim, eu não tinha internet, então era difícil interagir com a visão, assim, com as atividades da rede, né? Sempre procurei estar presente nos encontros e tal, acho massa. Morro de saudade de todo mundo, gosto de encontrar com vocês pessoalmente, assim, quando tem oportunidade, eu acho massa de estar junto. E eu acho que a Rede Terra Brasil, como o Flávio falou, começar a extrapolar para alguns produtos, não sei se pode chamar de produtos, mas a gente conseguir ter alguma forma que a rede tenha uma renda própria e tenha uma vida própria, vão superar várias dificuldades que a gente passa, né? Assim, organizar o evento é difícil, falta dinheiro, não tem como levar, tem que pagar passagem, tem que bancar um teatro, tem que fazer alguma coisa assim, né? E às vezes essas certificações, eu acho que juntando todas essas mentes geniais aqui que são membros da Rede Terra Brasil, a gente tem uma mina de ouro na mão, né? Assim, porque eu encaro a bioconstrução, a construção com terra, as obras ecológicas como o futuro da construção civil. A gente é pioneiro em muita coisa, né? Todos nós aqui que estamos aqui nesse debate e quem está assistindo também e tal, porque a gente faz uma coisa que poucos arquitetos e engenheiros no mundo fazem. Então, nós somos pessoas que temos a hora que a construção ecológica começar a ser muito mais latente, essas construtoras grandes vão ter que correr atrás da gente, que somos especialistas, né? Ou eles vão atropelar a gente pela questão econômica, financeira, mas eu acho que isso, a gente tem hoje a faca e o queijo na mão para criar um mercado, né? O Márcio está criando um mercado, ele está fazendo fábrica de adobe, a gente está criando um mercado, nós estamos dando consultoria online para o mundo inteiro sobre construção com terra, né? Assim, apesar de que a gente aborda outras técnicas na nossa empresa, o nosso carro-chefe é a construção com terra, né? Então, assim, eu entendo que esse engajamento e essa possibilidade mercadológica poderia ser parte da Rede Terra Brasil. Acredito que isso ia atrair mais profissionais. A gente conhece vários profissionais que não fazem parte da rede. Muitos profissionais que chegaram na rede até hoje foi porque vinha em curso da gente, eu e o Flávio, a gente fala, gente, vai lá nos cientistas, né? Porque a gente não é acadêmico, né? Eu fico brincando, assim, a gente às vezes está dando aula lá nas universidades para pós-graduação, para mestres e tal, fazer, gente, eu não tenho essa graduação que vocês têm e estou dando aula para vocês, né? Mas porque a gente tem a prática, a gente vai fazendo, né? A gente tem um conhecimento empírico e tudo mais. Então, eu entendo que esse mercado ele é muito ainda inexplorado. Como o Márcio falou, tem pouca demanda, porque
a galera não conhece. Nem 1% do Brasil conhece o Socoterra. Eu lembro que a gente estava dando uma palestra para a escola de engenharia, tinha 300 engenheiros na plateia, nenhum nunca tinha visto uma casa de adobe. Isso é assim, nós estamos ainda engatinhando, né? Então nós temos uma estrada muito próspera pela frente. Eu acho que a Rede Terra Brasil é o nosso grande possibilidade. Valeu, gente. Obrigado pelo espaço aí para o meu comentário. E, galera, sou fã de vocês demais. Que obras maravilhosas que vocês mostraram aí. Legal demais. Maravilha, Bruno. A gente que agradece a sua contribuição aqui nas reflexões. E, bom, nós já estamos aqui, são 10:55. Eu não sei se alguém tem alguma questão ainda para colocar. Se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente vai então começar aqui a conclusão do nosso evento de hoje. Lembrando que teremos uma segunda charla no dia 3 de dezembro, é a primeira sexta-feira do mês de dezembro, né, com um tema também voltado para a produção da arquitetura e construção com terra no Brasil, mas mais ligado à questão do trabalho social, né, da habitação popular, da assessoria técnica, do trabalho em comunidades. Então, se vocês quiserem também fazer as últimas palavras, dizer alguma coisa para encerrar, fiquem à vontade, uma última rodada aí de fala, e a gente vai então também encerrar aqui nosso evento de hoje. Queria agradecer o convite, agradecer como coordenadora da rede, né, em nome da rede, o convite da gente ter essa oportunidade de mostrar um pouquinho mais também do que a gente tem feito. Dizer aí ao Flávio, ao Bruno, todo mundo comentou, né? Sugestões são sempre muito bem-vindas. Espero que em breve a gente possa se reunir nesses bate-papos informais, né, Flávio? E bom que hoje em dia a gente é acostumado a esses encontros virtuais, e isso vai abrir muita porta para encontros e para a gente colocar em prática muitas ideias boas aí. E é isso, agradecer imensamente o convite à Proterra, né, Ramon e todos na Rede Proterra aí pela oportunidade. Obrigada. Bom, acho que também é só agradecer aí, né? Acho que já falei bastante, tá? E foi uma honra aí poder apresentar o Brasil nessa apresentação para o Proterra aí. Fica à disposição para outros convites. Abraço a todos. Ramon, muito obrigado aí pelo espaço, pela organização. Tiago, valeu pelo convite. Colegas aí, Jaque, parabéns por segurar aí a rede e pegar de novo a nossa coordenação. Parabéns, eu não consegui, eles me convidaram, me sugeriram, eu não tive caixa, e eu acho que sim, a gente tem que ter uns pensamentos inovadores aí para se envolver mais. Vamos lá para o congresso, lá vai ser bom, lá vamos pegar uma praia lá também, não vou ficar dentro do negócio só não. Vocês têm que mirar em mim lá no Rio, vocês lembram, né? Não sei, o Thiago lembra. Enfim, valeu, Márcio, também. E Rede Proterra, bom demais estar aqui virtualmente com vocês. Espero que muita gente veja essa nossa... entenda, né, nosso vocabulário aí do português do Brasil. Isso aí, valeu. É isso aí, então. Gostaria de agradecer mais uma vez, agradecer imensamente a participação de vocês, as falas, as apresentações, trabalhos fantásticos, né? Sou muito fã também do trabalho de vocês todos. E, bom, essa charla vai ficar no site do Proterra, né? Então as pessoas vão poder acompanhar posteriormente aí essa conversa toda daqui. E é isso. Mais uma vez, Ramon, como é que você acha que nós fazemos aqui o encerramento? Ok, pues muchas gracias a todos. Estamos aqui finalizando Podemos uma parar vez mais. de gravar, né? Podemos parar de gravar.